Você gostaria de ter todo o conteúdo das plataformas de streaming em um serviço só? Pois é, né? Aquela guerra de streamings com 500 marcas diferentes teve um boom durante a pandemia, mas parece que tá dando sinais aí de cansaço. E quem vai ganhar com isso é a Netflix. Quem vai contar essa história pra gente é o Marcelo, aqui no Plantão do Meteoro. Marcelos Vinícius, conta aí pra gente como é que tá essa questão da guerra das plataformas de streaming. Aliás, YouTube pode ser considerado uma plataforma de streaming? Acho que estamos em uma plataforma de streaming falando das outras plataformas, né? Tamo. Aqui mais especificamente falando daquelas que são meio que um meio do caminho entre o YouTube e um canal de TV a cabo, né? Uhum. Eu lembro nos anos 2000, até nos anos 90, né? Todo mundo tinha assinatura, todo mundo. Quem tinha dinheiro tinha assinatura de TV a cabo. E isso foi caindo quando veio as plataformas de streaming. A mais famosa é a Netflix. E na época, parecia um cenário de sonho, né? Você pagava 1/10 da mensalidade de uma TV a cabo para ter todo tipo de série, de programa, coisas originais. Só que não foi bem assim, né? Foram surgindo outras plataformas na concorrência. Assinar todas elas hoje em dia é muito caro e esse cenário foi ficando bem caótico. E como que a gente foi desse cenário de sonho de ter tudo centralizado em uma coisa só por um valor mínimo, para várias plataformas com uma mensalidade maior, onde a gente está agora? Essa é a história que eu quero contar aqui para a gente. A gente teve uma fragmentação na pandemia e quem fala bastante sobre isso é o Valdemar Delanogari, que é um crítico de cinema, tem um canal aqui no YouTube. Ele fez um vídeo em maio do ano passado, que foi a época que a Netflix estava anunciando que ia cobrar pelo compartilhamento de contas. Teve essa polêmica, né? Todo mundo que usa a Netflix gosta muito de compartilhar a senha, compartilhar a conta, para mais pessoas assistirem. E a partir do ano passado, a Netflix começou a cobrar por isso, que foi uma medida bastante mal recebida, que bizarramente deu certo para as contas da empresa. Vamos ver o vídeo aqui do Dalenogari, que ele fala muito dessa fragmentação de conteúdo, né? Bora lá. Porque quem acompanhou, né, a expansão da própria Netflix sabe que a Netflix virou um sinônimo de streaming. Que quando começa essa era e essa revolução que acontece, a Netflix era sinônimo de grande catálogo em que você conseguiria assistir muito conteúdo entre séries e filmes. Nós estamos vivendo num período que eu chamo de fragmentação, em que você tem várias outras plataformas e aí cada plataforma busca mostrar o que tem de melhor, né? Muitas pessoas vão se lembrar da era de compartilhamento lá no começo dos anos 2000. Torrent, Emule, todas aquelas redes que existiam, sites, fóruns, etc. Em que se você queria filme, série, tinha que correr atrás, tinha que ir em grupos. Por conta disso você tem, né, o prestígio justamente de grupos de legendas. O legendas.tv, que infelizmente fechou agora, tem um impacto do streaming. O streaming facilita muito isso. Por quê? Porque você conseguiria consolidar muitos serviços até então com propostas acessíveis, etc. Tudo bem quanto à cobrança inicial, e ficava mais fácil acessar, não precisava ficar baixando. Só que agora, na minha opinião, nós estamos vivendo uma era um tanto quanto diferente, em que todas aquelas facilidades do streaming elas vão bater num ponto que começa a ser cada vez mais um problema, que é o ponto da cobrança mensal. Por quê? Você tem muitas ofertas de streamings, Netflix, Amazon, Apple, HBO, vai ter serviços secundários, locais, como o Globoplay. Você até pode assinar todos, mas você vai ter tempo de consumir todo esse conteúdo? Aí fica uma pergunta praticamente retórica, né? Sim, Porque sim. a resposta é não. E o serviço de streaming, inclusive, ele parece que está indo além da questão dos filmes, seriados e chegando até nos jogos, né? De você ter Sim. assinatura para conseguir usar. E é um serviço, inclusive, que poucas pessoas perceberam que está ali, ele ainda não está muito difundido, né?
Mas tem até jogos meio show do milhão, umas coisas meio assim de perguntas e respostas, umas coisas mais simplesinhas, mas está caminhando para jogos com gráficos avançados, que você conecta o controle na plataforma, que é um dos caminhos que essas empresas estão adotando. Por quê? A gente falou aqui que teve um boom na pandemia, por motivos óbvios, né? As pessoas estavam em casa, as pessoas não iam mais ao cinema, não iam mais ao teatro, a grande opção de entretenimento audiovisual, ficção, etc., videogame e plataforma de streaming. E as pessoas voltaram a circular, os cinemas foram reabertos e tudo mais. E Netflix, Hulu, Star Plus, Disney, Apple TV, a receita de todas caíram em 2023 de alguma maneira. Por conta disso, né? E elas foram procurando alternativas para compensar isso. Uma dessas é diversificar o conteúdo, que é como você falou, né? Falar que, nossa, a gente tem jogos também. Outra opção é fazer o que a Netflix fez em maio do ano passado, que a gente comentou, que é barrar o compartilhamento de senha. Isso é muito sintomático, né? Porque tem um tweet da conta oficial da Netflix de março de 2017, quando a Netflix estava com a maior fatia do mercado, sem tanta competição assim, falando "Love is sharing a password", que significa amor é compartilhar senha, divulgando aí esse compartilhamento de senha como uma estratégia de mercado, né, de relação com o consumidor. Sim. E tudo mais, e isso caiu por terra no ano passado. Deu certo, como eu falei, né? As pessoas, de fato, o número de assinaturas aumentou para as pessoas continuarem assistindo, porque elas já estavam condicionadas à plataforma. Mas teve outra mudança muito importante. Como elas estão querendo reduzir custos, elas estão cortando despesas de produção de séries originais, que era um ponto forte da Netflix, que todo mundo copiou. Você produzir séries, a Netflix não queria brigar com o Google, ela queria brigar com a HBO. Ela queria ser um canal de produções de alto nível e ter ali os seus originais. Tem Stranger Things, na época tinha House of Cards, Casa de Papel, todo mundo já deve ter se deparado com algum original de lá. Como eles estão cortando gastos e querendo ter mais assinaturas, voltou uma estratégia muito forte de licenciamento de conteúdo que outras pessoas produzem, você paga pela licença. E é aí que a Netflix está mudando essa lógica de guerra de plataformas. Estou aqui com uma notícia da IGN, que é uma notícia traduzida, né, pelo Matheus Bianese, e o título fala que as guerras entre streamings estão acabando, porque todo o conteúdo está convergindo para um lugar só, a Netflix. E no subtítulo, licenças de terceiros são chaves para entender o futuro do streaming. Dá uma resumida aqui, né, nesse contexto todo que a gente estava falando, um breve resumo, e chega aqui no fenômeno do licenciamento. Fala que a Netflix está adotando essa postura, né, e um ponto que chama atenção aqui é que uma das maiores audiências, aliás, acho que a maior audiência da Netflix em 2023 foi uma série licenciada que eu não assisti, chamada Suits. Também admito que eu também não. Aqui. Em 2023, seu maior sucesso internacional foi uma licença à série Suits, além das consagradas séries originais em seu catálogo, como Wandinha e a interminável Stranger Things. O mais surpreendente disso é que eles estão licenciando também conteúdo de concorrentes diretas. Estão entrando séries da HBO na Netflix. Da Disney ainda não, porque a Disney é muito orgulhosa. Ela não vai botar tão cedo séries da linha da Marvel ou de Star Wars na Netflix. Mas a Disney é dona de tudo, né? E tem outros canais que são propriedade da Disney, como fala aqui do Hulu e do ABC, que estão chegando com conteúdo licenciado na Netflix. Então, depois dessa fragmentação toda da pandemia, a Netflix parece estar mais perto daquele modelo meio utópico de ter tudo num lugar só, porque eles estão investindo a rodo em licença,
Considerando o tamanho da Disney, é capaz de você comprar a licença de algo da Disney sem nem saber que é da Disney, né? Exatamente. Eu acho que o caso que mais chama a atenção aí é o da HBO. A ponto da HBO achar lucrativo nessa história ceder algumas séries, se bem que elas são um pouco mais antigas, né? Mas ceder algumas das suas séries para Netflix é bem sintomático. E quem está assistindo pode pensar nessa história toda. Tá, a Netflix está caminhando para centralizar cada vez mais conteúdo. Não imagino que vai ter um cenário onde eles vão ter 100% do mercado. Eu acho que a HBO, a Apple, a Disney são muito grandes, vão continuar produzindo conteúdo original, não tem para onde escapar. Quem quiser ver tudo, sendo que a gente não tem tempo de ver tudo, vai ser em mais de uma assinatura. Mas quem está assistindo pode pensar, pô, isso é bom. Se a Netflix está juntando mais conteúdo num lugar só, isso é legal para a gente, porque a gente fica mais perto daquele cenário de ter tudo em um único serviço, em vez de pagar por vários. E meio que não, porque no capitalismo esse monopólio é utópico, ainda mais concorrendo com a Disney. E quando você tem uma única empresa centralizando tanta coisa assim, buscando essa hegemonia, o resultado, dentro da lógica que a gente vive, normalmente são preços mais abusivos. E cortando features, né? Como a gente fala, como a Netflix já fez com compartilhamento de senha. Infelizmente, você não ter uma concorrência não significa que você vai prestar um serviço melhor, com custo-benefício melhor para mais gente. Significa que você vai cobrar mais e, se possível, cortar gastos, que é o que eles estão fazendo. Então, aqui no Brasil, na América Latina no geral, a gente cresceu em um contexto muito alinhado com Gatunete, pirataria, esses recursos alternativos assim. Eu vejo isso ainda muito forte. Eu vejo muita gente falando sobre outras possibilidades de streaming. Eu não vou lembrar os nomes agora, mas eu vejo muita gente indo para esse caminho para ter acesso a tudo. E no caso de conteúdo original, eu acho que a qualidade dessas produções, minha opinião, tá? Mas eu acho que a Netflix, ela com esse lance predatório de querer dominar o mundo, ela acaba sacrificando muito a qualidade das produções originais. Com algumas exceções, mas se você vê séries que ganham Emmy, que são muito prestigiadas, assim, geralmente elas são Apple TV, são HBO, são de outras plataformas. Então, enfim, não tem para onde correr, mas é legal dar esse contexto do cenário que a gente está. O modo dessas empresas competirem com esses conteúdos mudou da pandemia para cá, né? Eu acho interessante você citar essa questão de como aqui no nosso país tem muitas essas formas alternativas, porque eu imagino que não deve existir dado oficial disso justamente por ser formas alternativas, mas que nesse período que houve aí um domínio da Netflix no início, vou dizendo aqui com base na minha experiência empírica, aparentemente houve uma diminuição da pirataria. Eu imagino como isso deve ter sido impactado quando aumentou, porque isso chegou até a virar meme, né? É uma coisa que eu estava vendo, você estava falando, eu estava lembrando aqui, vai desaparecer você um pouquinho da tela, mas já volta, desse meme aqui, né? Que Netflix ali, 2012, aposenta o Chapeuzinho de Pirata, de repente 2019 vê aquele monte de coisa e opa, volta a pirataria. Então é tanto essa percepção empírica que chegou a virar meme. Daí é interessante, né, como talvez aí pensando como você diz que isso é meio que inviável, você ter todo o serviço num único lugar pela lógica de mercado, talvez como essa lógica de mercado acabe estimulando até essas formas alternativas aí de se buscar esse tipo de conteúdo. No fundo as pessoas querem ter acesso, né? Tem uma visão muito preconceituosa de que o brasileiro é a malandragem, é o jeitinho, de que se puder piratear, vai piratear. Mas, gente, se a pessoa consegue pagar, não pesa no bolso dela, para ter um serviço de qualidade, não ter que ter dor de cabeça, ela vai pagar. A Netflix foi prova disso por muito tempo. E agora, pelo menos no meu Twitter, é muito engraçado, né? Porque tem essa coisa de millennials, Gen Z e tal. E eu vejo muito millennial agora nesse contexto se orgulhando de saber usar torrent.
e falar: ó, garotada, vocês que se virem aí, se quiser o tio ensina, porque tem como dar seus pulos. Usar torrent é fácil, o difícil é usar torrent sem pegar 500 vírus no processo. É isso. Mas então tá, muito obrigada, Marcelos, muito bom bater esse papo aqui com você. E ficamos esperando aí mais notícias sobre a mundo aí dos streamings. Até mais. Estaremos aqui.